Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is, Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. E agora temos um convidado especial na linha. O nosso contato é com o senador Lazier Martins, do Podemos, para a gente falar um pouco mais sobre a PEC 35, que altera a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, um assunto já abordado várias vezes aqui em Os Pingos nos Is, e eu vou deixar que o senador explique melhor o que é essa PEC. Boa noite, senador. Muito obrigado pela participação. Boa noite a todos vocês, meu grande abraço. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Olha, ontem o meu prezado amigo Augusto Nunes fez um comentário crítico em que mais ou menos resumia o seguinte: até hoje todos os presidentes da República puderam nomear ministros para a Suprema Corte. Agora que chegou a vez do Bolsonaro, aí querem tirar dele o poder de indicar os seus ministros. Mais ou menos foi isso, e com alguma razão, ao meu estimado e competente Augusto Nunes, porque tem sido pouco divulgada a PEC, a proposta de emenda constitucional número 35/2015, que protocolei em abril de 2015, quando havia uma indignação geral no Brasil contra descalabros que vinham acontecendo por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade nesse programa extraordinariamente ouvido da Jovem Pan para dizer o seguinte: ninguém aguenta mais essa composição do Supremo. O Supremo tem sido constituído nos últimos tempos por amizades pessoais, por gostos pessoais, por afinidades partidárias, afinidades ideológicas ou assessores ou ocupantes de antessalas e por aí. Nada de acordo com o anseio dos brasileiros que querem uma Suprema Corte respeitada, idônea e que resolva os problemas da justiça no Brasil. Então, é por isso, diante desse descalabro, repito, é que foi feita uma proposta para mudar o sistema. Em primeiro lugar, acabar com a vitaliciedade que vigora até hoje, ao contrário da maioria dos países, principalmente europeus, Itália, Espanha, Suécia, Alemanha, tudo lá tem prazo de 9 a 12 anos. A proposta da PEC 35 é de que o ministro trabalhe durante 10 anos. Encerrado, ele se retira para sua atividade particular, sendo que até 5 anos ele não pode concorrer a cargo público. E o outro item, que não mais a decisão monocrática, exclusivista, absolutista do presidente da República, nomeie quem ele quer e que passa pela aprovação, pela sabatina do Senado, mas sim um colegiado de juristas, gente do ramo, que possam escolher alguém que tenha notório saber jurídico, porque hoje a gente sabe, tem gente do Supremo que não se caracteriza por nenhum saber jurídico. É gente que está lá, como eu disse, por gostos pessoais de alguns presidentes da República. Lá estão o Toffoli, que trabalhou a vida inteira no PT, que foi funcionário do José Dirceu, que há bem pouco tempo colocou em liberdade o seu ex-chefe, José Dirceu, que votou a favor do Lula, que foi quem o nomeou, o Lewandowski, que é do tempo do Celso de Mello, o Marco Aurélio, que foi nomeado pelo seu primo Collor de Mello, e assim por diante. Dava para aqui desfiar as relações de todos eles. Então, a proposta, meus prezados Felipe, Augusto, José Maria, é que haja uma comissão de 7 juristas, integrada essa comissão de um representante do Supremo, um representante do Superior Militar, um Superior do Trabalho, um da Procuradoria-Geral da República, um representante do Conselho Federal da OAB e assim por diante. Então, com a vacância de um ministro do Supremo, como agora vai acontecer esse ano, com a aposentadoria compulsória do Celso de Mello, em 30 dias essa comissão tem que se reunir. Aí se reúne, debatem e escolhem uma lista tríplice. Essa lista tríplice vai para o presidente da República e ele também, em até 30 dias, saca,
retira dali o nome e manda para a sabatina do Senado. Só que aí veio uma emenda, um substitutivo do senador Anastasia, que reduz esse colegiado de 7, reduz para 3, com o que eu não gostei. Já conversei por telefone com a Anastasia, nós vamos repensar isso na semana que vem. Mas o substitutivo do Anastasia tem um mérito num particular importantíssimo, que foi o motivo do comentário do Augusto Nunes ontem, é que a proposta é de respeito à gestão do presidente Bolsonaro, para que ele tenha o mesmo direito dos seus antecessores e possa nomear os 2 ministros nas vagas que serão abertas, uma nesse ano e uma no ano que vem. E a nova lei, meus prezados amigos, só venha a valer na próxima legislatura. Então, o resumo é isso. Eu queria fazer um comentário, até disse ontem quando nós conversamos, eu conversei com a assessora do Lazier, meu velho e querido amigo aí de Porto Alegre, e ela me falou, olha, o Lazier quer explicar o projeto, porque acho que você não entendeu bem. Então eu falei, olha, se eu soubesse que o projeto era do Lazier, eu fiz a confusão, eu achei que fosse só da Anastasia. Eu falei, eu não teria feito crítica nenhuma porque eu confio no Lazier e sei que é um homem sério. Então eu estava aqui, eu devia estar distraído, eu não tenho compromisso com o erro e reconheço. O projeto que você apresenta é claro que é digno de exame, é muito bom. Em princípio, acho que deve ser discutido, pelo menos, com bons olhos, porque você é sério e porque esse projeto tem muitos méritos. E com essa ressalva, passa a vigorar na próxima legislatura, eu acho que resolve qualquer tipo de polêmica em torno disso. Pô, mas então o presidente não pode e tal, outros puderam. Mas eu me penitencio publicamente porque eu cometi uma injustiça com um senador de ótima qualidade e meu amigo Lazier Martins. Me sinto muito honrado com a sua amizade, sempre tive, e quando trabalhamos juntos aqui em Porto Alegre, sempre o respeitei e tenho acompanhado muito a programação da Jovem Pan, que vive um momento extraordinário como uma emissora de radiojornalismo. Eu sou o autor da PEC e o Antônio Anastasia, de Minas Gerais, é o relator, e ele propôs 2 emendas. Mas agora, já conversei com ele ontem por telefone, na semana que vem vamos nos reunir, vamos aprimorar o projeto. E esperamos que o próprio plenário, ou antes disso, a Comissão de Constituição e Justiça, faça aquilo que não deu para fazer até hoje, Augusto, Felipe, José Maria, porque na gestão, primeiro do Renan e depois do Eunício, e principalmente com o Edson Lobão, de presidente da CCJ, não deu para fazer nada. A proposta foi engavetada. Agora, com a eleição de 2018, com a nova composição do Senado, deu para trazer à tona, deu para discutir e levar adiante. Então, já temos uma combinação, um pedido para a senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, e ela prometeu para os primeiros dias de fevereiro trazê-los para a discussão, porque ninguém aguenta mais o que o Supremo Tribunal Federal tem feito nesses últimos tempos, a libertação de criminosos, o problema dessa votação absurda aí, de negativa da prisão em segunda instância, aquela instituição de um inquérito para investigar quem é que criticava o Supremo. Ora, o Supremo não tem essa prerrogativa de fazer inquérito, tinha que pedir ao Ministério Público, que é o órgão competente para fazer a investigação. E daria para desfiar aqui uma série de irregularidades, de atitudes atípicas, estranhas, que desempenhou o Supremo Tribunal nesses últimos tempos. Então, é por isso que nós queremos recuperar, refazer o prestígio que tem perdido muito nesses últimos tempos a Suprema Corte do Brasil.
Senador, antes de passar aqui a palavra para o José Maria Trindade, só queria focar num ponto bastante específico, que eu manifestei aqui nesse programa, inclusive, preocupação, quando o senador Antônio Anastasia, como o senhor reforçou, é relator do tema, apresentou uma proposta de substitutivo que fixava o mandato em 10 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o outro ponto é que me causa alguma preocupação, que é de a escolha feita pelo presidente da República ser baseada nessa lista tríplice de indicações que, de acordo pelo menos com o substitutivo dele, seriam feitas pelo STF, pela PGR e pela OAB. E eu aqui já critiquei muitas medidas adotadas pelo Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB, pelo Augusto Aras, atual procurador-geral da República, e o STF é esse aí que o senhor mesmo descreveu. Então essas seriam as fontes da indicação para a lista tríplice da qual partiria o presidente da República para escolher o ministro do Supremo. Qual é a diferença? O que o senhor acha desse substitutivo? Qual é a diferença para a sua proposta original exatamente? Como é que vai ser feita essa lista tríplice? Quais são as opções em debate nesse momento? Seu raciocínio está correto, Felipe. A diferença é que eu proponho um colegiado de 7 membros, todos da área jurídica. Gente que tenha apresentado uma obra jurídica, que tenha se salientado no magistério da Faculdade de Direito, magistrados de notório saber jurídico, enfim, gente do ramo. Então, 7 membros é a minha proposta. A Anastasia restringe para apenas 3 integrantes para fazer a escolha. E aí eu acho inconveniente, é muito pouca gente, tem que ter um leque maior, isto é, que tenhamos mais ideias, mais propostas, mais nomes, para daí sair a lista tríplice que será mandada para o presidente da República. Esse é o sentido. Espero discutir isso, primeiro na comissão, nos próximos dias, e depois no plenário, para que possamos ter, já para a próxima legislatura, um novo Supremo Tribunal Federal, com tempo limitado de duração e também com gente especialista, não mais do que nós temos hoje. Porque, veja bem, desde a Constituição de 88 até o ano de 2009, por exemplo, havia a prisão em segunda instância. Em 2009, o mensalão, gente importante, empresários, políticos, aí o que fizeram? Acabaram com a prisão em segunda instância. Até 2016. 2016, de novo, se reúnem os ministros do Supremo e restabelecem a prisão em segunda instância, inclusive com voto a favor da prisão do Gilmar Mendes. Aí vem 2019, agora em novembro, voto de Minerva do Toffoli, de novo rejeitam a prisão em segunda instância. Ora, nós não podemos ter um Supremo tão vacilante, tão oscilante. Nós precisamos que tenham convicção, que tenham preparo, que permitam a segurança jurídica, que é o que hoje nós não temos no Supremo Tribunal Federal. José Maria Trindade. Senador, eu fico com a impressão de que há um abismo mesmo entre Supremo Tribunal Federal, a ordem constitucional e principalmente com relação à opinião pública, né? E tenho ouvido críticas até de pessoas que antes eram muito ligadas ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu entendo que a dificuldade e o erro está nas pessoas, né, indicadas e nos ministros, mais do que no método. Já vieram me falar aí, diferente desse projeto do senhor, que é uma proposta nova, boa, é uma ideia de que os magistrados indicariam os ministros do Supremo Tribunal Federal. As experiências mostram que, quando há uma indicação assim, forma-se uma cultura política e de corporativista ali entre os... É o que aconteceu na Procuradoria-Geral da União nessa história da lista tríplice. Um grupo se uniu politicamente, dominou essa lista tríplice e ainda bem que o presidente Jair Bolsonaro fugiu dela. Então, assim, ficando para os magistrados, aconteceria essa política corporativista. Então, eu acho que se o presidente indicar alguém e o Congresso Nacional fizer uma sabatina eficiente, boa, não acontecem indicações como essas que chegaram aí ao Supremo Tribunal Federal. É um caso novo, essa história do grupo de juristas, né? Mas eu entendo que a falha aí
está no Senado na aprovação ou não dos indicados. Não seria isso, não, senador? Olha, José Maria, você reflete uma opinião que é muito circulante nesses dias de discussão. Aí temos dois problemas. Primeiro problema, a experiência tem nos mostrado que o presidente da República escolhe alguém com quem tem algum tipo de afinidade. Posso até citar aqui alguns casos. Por exemplo, o Lewandowski foi indicado pelo Lula porque o Lewandowski era assessor do prefeito de São Bernardo, onde morava o Lula. O Celso de Mello, ele foi assessor do Saulo Ramos, que era, na época, ministro da Justiça, foi nomeado pelo Lula. O Toffoli foi nomeado pelo Lula e tinha sido funcionário do Sarney, José né? Dirceu. Celso de Mello pelo Sarney, né? Sim, não entendi. Ultimamente, o caso do Celso de Mello foi indicado pelo Temer Sarney. indicou o seu ministro, seu amigo, seu ministro, Alessandro de Moraes. O Collor de Mello indicou o Marco Aurélio, seu primo. Isso não dá mais. Nós precisamos de especialistas, de alguém que tenha uma idoneidade, uma cultura jurídica comprovada. Esse é um ponto. Se nós tivermos um colégio de 7 integrantes, isto dilui mais esse casuísmo, porque hoje o que nós temos é um Supremo casuístico. Ele tem decidido conforme as conveniências ideológicas ou políticas e compromisso, porque nós temos percebido que o ministro nomeado para o Supremo, ele vai para lá com 2 sentimentos. Primeiro, o sentimento de gratidão por aquele que o indicou, e segundo, com um compromisso. Isto é, ele tem que favorecer aquele que o indicou. Nem todos são assim, mas a maioria tem procedido dessa maneira. O outro item, José Maria, é que o presidente da República, normalmente, ele tem ou tem uma maioria na composição da comissão de Constituição e Justiça e muitas vezes tem maioria no plenário. Então, por isso também, o seu indicado tem sido aprovado, não é? Eu, por exemplo, quando houve a indicação do Alessandro de Moraes como integrante da CCJ, eu votei contra, porque eu não concordava que alguém tão ligado ao presidente da República fosse para lá, porque isso se constitui em casuísmo. E assim tem sido todos os casos. Então, a situação é muito difícil, Zé Maria. Nós não encontramos uma alternativa perfeita. Então, estamos procurando diversificar as hipóteses para a formação do Supremo Tribunal Federal, porque, pelo que tem se visto até agora, o Supremo Tribunal Federal, que nós temos aí ultimamente, com algumas poucas exceções, não é um Supremo confiável. Senador, aqui aproveitando a sua participação e mudando rapidamente de assunto. Zé Maria quer complementar antes de eu mudar de assunto? Pode falar. É só sobre o papel do Senado, senador. É essa a minha crítica. Muito bem, aqui mudando de assunto, senador, a gente comentou no começo do programa de hoje a demissão do ex-secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, depois de usar uma aeronave militar para ir a Davos e à Índia. Demissão pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Vicente Santini, aliás, chegou ao cargo aí também depois de muitos anos de amizade com a família Bolsonaro, postava várias fotos com os filhos do presidente nas redes sociais. Bolsonaro até entregou uma medalha a ele, mas mesmo assim acabou demitindo depois dessa polêmica. E o senhor tem uma proposta justamente que prevê regras mais rígidas para o uso de aviões da Força Aérea Brasileira, da FAB. E, inclusive, hoje à tarde, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho Trade, do PSD, disse que vai pautar no mês que vem esse seu projeto. Eu estava justamente aqui no começo do programa apontando isso, que as regras muitas vezes são elásticas, cada um interpreta como quer, em busca do seu próprio benefício. Foi assim que eu levantei a bola para o Zé Maria e já havia comentado isso em outras oportunidades aqui no programa. Então, o senhor que é autor desse projeto, em que ele consiste, o que pode mudar para a gente não ver esses abusos acontecerem? Olha, Felipe, foi oportuno. Esse projeto é de 2015. Ele só não mandou pela mesma razão do outro, dos ministros,
por causa do senhor Edson Lobão, que não deixava acontecer nada. Bom, de fato, é um projeto de lei que regulamenta o uso das aeronaves da FAB, estabelecendo, entre outras coisas, não tenho tudo na mente agora, mas só pode funcionar em missão oficial. Quais são as autoridades que podem voar em avião da FAB? Presidente da República, vice-presidente da República, os ministros da República, presidente do Supremo, é um número limitado. Segundo, tem que esclarecer qual é a missão, qual é a missão da viagem, para onde, quanto tempo, quem é que acompanha, não é? Enfim, detalhadamente tem que ser tudo esclarecido para não acontecer o que o Santini fez agora. Esse gasto dele, pelo que andei avaliando, deve ter custado uns 700 mil reais para o dinheiro público, para o contribuinte de impostos. Não pode ser assim. Isso aí não pode ser livre. Não, é um gasto estúpido e irregular. E eu fiquei sabendo hoje pelo antagonista que essa matéria está pautada pelo Nelsinho Trade, da Comissão de Relações Exteriores, para já ir à discussão na comissão nos primeiros dias de fevereiro. E eu pretendo estar lá, embora não seja hoje titular da comissão, mas vou lá defender essa proposta para nós moralizarmos o uso dos aviões da FAB. Senador Lazier Martins, do Podemos, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Boa noite, bom trabalho. Tá bom, muito obrigado. Uma satisfação participar desse programa e formado por esse trio aí tão extraordinário que admiro. Até uma próxima. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.